Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem do nosso amado Evangelho. Hoje é domingo e você já sabe, as pílulas aos domingos são muito especiais. E eu queria hoje trazer um assunto especial e ao mesmo tempo pertinente ao momento, né, que nós estamos passando, que é a pandemia no mundo espiritual. Como é que é? Pandemia no mundo espiritual? Calma, calma que eu explico. Meus amigos, não há nada que aconteça na Terra que não tenha um reflexo direto no mundo espiritual, né? Absolutamente nada. A Terra é a escola, é o hospital, que o mundo espiritual superior se utiliza, né, para que nós possamos fazer a nossa evolução. Então é claro que nós estamos sendo observados, cuidados, embora muita gente às vezes acredite que isso não aconteça. Num caso como o nosso, em que há um grande nível de desencarnes coletivos, o mundo espiritual sabe com muita antecedência que isso vai acontecer. Embora as leis divinas sejam respeitadas, porque o livre-arbítrio humano é respeitado, e nós somos responsáveis, né, pela semeadura que a gente faz, naturalmente existe toda uma preparação para recepcionar esses recém-desencarnados, oferecendo a eles aquilo que eles necessitam para que possam se. Ai, fugiu o verbo aqui. Se adaptar, acho que talvez seria essa mesma expressão, se adaptar melhor ao mundo espiritual. Só para vocês terem ideia, na obra de André Luiz, né, que a gente vai ver o Nosso Lar, o livro Os Mensageiros, ela foi mais ou menos concebida ali ao redor, né, da Segunda Guerra Mundial. E nós temos vários relatos, inclusive nas obras de André Luiz, né, psicografia do nosso amado Chico, de como que foi todo aquele movimento da guerra, né, quantidade de pessoas, né, principalmente de soldados que desencarnaram, estavam no mundo espiritual, em algumas câmaras, em cidades transitórias, até o seu despertamento, e cada qual vivendo a sua realidade interior. Então é lógico, gente, que no mundo espiritual existe esse preparo sim. E claro que também depende de cada pessoa que desencarna para saber como ela chega lá. Né? Nós temos entre os recém-desencarnados com Covid-19 espíritos com grande evolução moral, que naturalmente chegou ao fim, né, da sua vida física, e aí a Covid vem como, abre aspas, a desculpa para que o seu corpo liberte a sua alma. Se não fosse Covid ia ser uma outra questão, porque chegou o tempo de fechar o seu ciclo na Terra. E como qualquer ser que fez o seu papel, que se tornou uma pessoa bondosa e generosa, fazendo por merecer, chega no mundo espiritual e é muito bem recepcionado. Então, esses seres olham para trás, agradecem a Deus, né, pela vivência na Terra e vão se adaptando para começar uma nova jornada. Mas existe, logicamente, o grande contingente também daqueles apegados à matéria, de muita gente que sempre ignorou a realidade espiritual, achando que era frescura, bobeira, besteira, daqueles entregue à maledicência, entregue a uma série de hábitos que infelizmente faz com que, ao chegar ao mundo espiritual, acabem o quê? Ainda sentindo fortemente os impactos da matéria. E sob esse aspecto também, claro que sentem fortemente a forma como desencarnaram, como acontece com qualquer forma de desencarne, não só com a Covid, mas como qualquer maneira de desencarne. Então apresentam sintomas, sentem-se ainda sem ar, sentem-se ligados aos hospitais, sentem-se ligados ao sofrimento que passaram inicialmente, mas dentro da bondade divina, como sempre acontece, vão receber o auxílio, o apoio, como estão recebendo, para que possam despertar para a sua nova vida e cada um, né, para o seu caminho de resgate ou de sequência na sua evolução, como sempre acontece. A grande questão, gente, que fica aqui, e é por isso que eu compartilho isso com vocês, é que sabendo, né, de toda essa organização, dessa dedicação, sabe, sabendo de que realmente as nossas escolhas aqui na Terra impactam no mundo espiritual, assim, desculpa a expressão, me perdoem, mas eu acho que é uma vergonha, não tem outro nome. Quando a gente encontra pessoas, infelizmente são muitas, que simplesmente ignoram, né, os cuidados básicos para se promover, né, essa questão de se precaver no caso da pandemia. E eu não estou falando de questões políticas nem econômicas aqui. Quem me conhece sabe muito bem, né, como é que eu me posiciono em relação a esses pontos. Estou falando de uma questão lógica, né, espiritual,
e que realmente tem um impacto direto nas nossas vidas. Não tem como, por exemplo, a gente ignorar que dentre esses recém-desencarnados, nós temos milhares e milhares de profissionais da área da saúde do mundo todo. Pessoas que deram literalmente, não é força de expressão, é literalmente elas deram as vidas, entende? Para poder ajudar a salvar outras vidas numa guerra silenciosa. Não importa se foi só 2 ou 2,5% ou 3% da população brasileira que desencarnou, como alguns políticos e algumas outras pessoas querem fazer parecer e diminuir. Significa que foi só esse volume porque tem muita gente que está fazendo a sua parte para se precaver. Porque se não fosse isso, com certeza o volume seria muito maior. E a gente observa que além da questão do desencarne coletivo, que pode chamar atenção, e eu não vou entrar no mérito se a mídia enfatiza ou não a questão dos desencarnes, mas existe o que? A responsabilidade daquele que não desencarnou, mas que é omisso no seu cuidado e acaba sendo copartícipe, sim, muitas vezes na disseminação de um processo que poderia ser evitado e que poderia não impactar muitas pessoas que impacta e que acaba impactando também o mundo espiritual simplesmente por causa da nossa missão. E aí cada um se esconde atrás das suas desculpas, né? Alguns se escondem muito bem estruturadamente atrás de desculpas políticas, outros se escondem também com muita estrutura atrás de desculpas filosóficas, outros se escondem com muita estrutura atrás de desculpas religiosas, discursos perfeitos, muito bem equacionados, muito bem elaborados, bem estruturados no campo do ego. Só que para a vida espiritual, desculpe, mas isso representa nada, né? O que representa são as nossas escolhas, os nossos sentimentos, o nosso senso de humanidade, o nosso senso de conexão. Então, deixando claro, para não haja nenhum tipo de distorção da minha fala aqui, não tem nenhum viés político, ideológico, que se tivesse com certeza eu falaria. Existe sim uma reflexão muito profunda que os amigos espirituais têm feito chegar a nós por diversos médiuns, de maneira extensa, inclusive, né, pelo nosso Divaldo Franco, nosso grande referencial ainda que muitas pessoas torçam o nariz, encarnado e trazendo mensagens profundas a esse respeito. Eu falo que eu também tenho um contato direto com o mundo espiritual e as colocações que eu recebo direto deles dão ordem da mesma linha, né, de como que se fica atônito com tantas situações acontecendo, com essa seriedade enorme com que se leva o mundo espiritual essa questão da pandemia. Nós temos a oportunidade de aprender muito e ainda assim a gente se entrega a aglomerações fortuitas, sem máscara, sem nada. A gente faz pouco caso de muitas mortes das famílias, porque certamente não aconteceu na sua casa, né? E não aconteceu na sua família, nem com alguém perto de você, porque também você talvez não tenha nessa loteria, nessa roda, sofrido esse processo todo. Mas cuidado, lembre-se que Jesus fala que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, né? E cedo ou tarde, cada um de nós vai acabar tropeçando na língua grande que faz com que a gente se estruture em formas retóricas de falar, se esquecendo, gente, que a eternidade ela está repleta de casos na história espiritual daqueles que num determinado momento apareceram para o mundo, mas depois tiveram que se ajustar perante as leis de Deus. Enfim, como dizia Jesus, quem tiver olhos para ver, que veja, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Um beijo enorme no seu coração, muita luz e paz, e aqui nossa vibração especial aos profissionais da área da saúde sérios, comprometidos, né, que muitas vezes têm pagado um preço alto, e a seus familiares que nem convivem direito com eles por causa, né, das medidas de precaução aqui na Terra, a eles que retornaram ao mundo espiritual e esses espíritos amigos que apesar da nossa falta de cuidado, de acuidade, continuam trabalhando no silêncio para fazer com que o apoio, o acolhimento chegue a todas as almas, inclusive aquelas mais incautas, porque o amor universal jamais deixa de se fazer presente, né, com absolutamente ninguém. Um beijo enorme no seu coração. Daqui a pouquinho te vejo no nosso tratamento à distância, às 10h30. Fiquem com Deus, meus amigos, e até breve. Até muito, muito breve.